Fala galerinha, beleza? De novo essa camiseta do Vasco, velho? Cara, eu sou vascaíno. Você não cansa da segunda divisão, não? Não. Você é vascaíno? Não, é Vasco subindo. Vasco subindo? Beleza. Então, ó, vamos pra aula, deixa eu ver. Vai. Galerinha, é o seguinte, ó, dentro das forças intermoleculares, nós temos um grau aí de intensidade dessas forças. Principalmente por quê? Porque primeiro nós vimos lá, há 2 vídeos atrás, as forças de dipolo induzido. Você pode voltar aí 2 vídeos e conseguir ver esse vídeo que a gente trouxe essa força. Aí depois, na última aula, nós falamos um pouco sobre dipolo permanente, que é a força de dipolo-dipolo. Então, antes que era uma força que não tinha polaridade, agora exerceu-se polaridade. E as ligações de hidrogênio é quando nós temos uma intensidade muito forte da polaridade. É quando a substância ela é extremamente polar. Quer dizer que quando nós temos isso, né, é uma diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos é muito grande. E normalmente a gente vê isso entre hidrogênio ligados a elementos do grupo FON, né, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Essa forma direta aí que o hidrogênio está ligado a esses elementos gera uma diferença de eletronegatividade muito grande, porque o FON são os 3 mais eletronegativos e o hidrogênio, daquela série daqueles 10 elementos, é o que tem a menor eletronegatividade. Então, por causa disso, o abismo é muito grande, gerando uma polaridade muito grande. Consequentemente, as forças de ligações de hidrogênio, antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio, essas forças, elas são muito polares. Então quer dizer que o polo negativo, ele vai ser muito negativo e o polo positivo, né, os polos positivos, vão ser muito positivos. Consequentemente, ó, o polo positivo vai ser atraído pelos polos negativos, com uma força de intensidade muito grande. É bom a gente lembrar que isso aí são pseudo-ligações, né? Essas ligações de hidrogênio, elas não são ligações propriamente ditas porque não há um compartilhamento de elétrons, mas há uma ideia de pseudo-ligações que são quase ligações ou então falsas ligações, porque a atração é tão forte, tão forte, tão forte que o polo positivo ele se sente muito atraído pelo polo negativo. Então, por causa disso, há uma força interativa muito grande. A interação entre as moléculas de água é tão intensa, que é o caso aqui das ligações de hidrogênio, que ela cria o que a gente chama de tensão superficial. Você já deve ter sofrido alguma coisa relacionada com isso. Imagine o seguinte, você foi lá no clube, né, tomar um banho de piscina, e aí você deu aquele salto assim, ó, e caiu de barriga na água. Paf! Né? Aquela de ponta, você está aprendendo a mergulhar ainda, dá aquela barrigada na água e sai com o corpo todo avermelhado, dolorido, né? Por causa daquela barrigada. Bom, por que doeu tanto assim quando você fez esse mergulho? É o seguinte, a interação entre as moléculas de água, essas ligações de hidrogênio, elas são tão intensas e para entrar nessa água você tem que separar parte das moléculas de água que existem ali e entrar ali para dentro desse líquido, né? Você tem que separar essas moléculas para conseguir mergulhar. Já que essa interação é tão intensa, ela vai ter uma resposta à força que você realiza sobre ela até você conseguir quebrar essas interações. Então, quando você pega uma área muito grande, o número de quebras que você tem que fazer entre moléculas de água é muito grande e aí essa força em você se torna grande também, o que vai gerar uma certa dor, né? Você pode perceber isso aí também numa gotinha de água. A gotinha de água, ela tende a ser bem esférica, porque as moléculas de água têm uma interação muito forte entre si e ela tenta ocupar o menor volume possível, formando uma pequena esferazinha. Nós percebemos isso também quando um mosquitinho consegue caminhar sobre a água, mesmo assim ele não afunda, né? Mesmo ela sendo um líquido, porque a interação é tão forte que apesar do mosquito pisar ali em cima, o peso dele não é suficiente para romper essas interações. Isso está associado à tensão superficial da água, certo?
E aí você pode reparar o seguinte: os dipolos induzidos são interações mais frágeis do que o dipolo permanente, que são interações mais frágeis do que as ligações de hidrogênio. Essas são as três principais interações intermoleculares que nós temos, e o grau de intensidade vai depender do grau de polaridade das moléculas. Beleza, galera? Galerinha, essas forças intermoleculares, elas são tão importantes e a gente consegue ver até no nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma aranha ela tá na parede assim, ó, ela tá andando na parede, você vai ver aquelas aranhinhas andando na parede. Por que ela não cai, né? Por que a gravidade não manda ela para baixo? Porque nas patinhas da aranha tem pequenas gotinhas de gordura, e essa gordura ela faz uma força de dipolo induzido com a parede, porque a parede também tem moléculas do tipo apolar. E aí ela se fixa na parede por causa dessas forças e ela consegue andar para o lado que ela quiser. O problema é que quando vem a chuva forte, né? A chuva, ela é polar, né? Porque a água, ela é polar. Então, rompe essas forças intermoleculares e aí faz com que a aranha caia. Olha só. Como a massa dela é pequenininha, ela não precisa nem tanta força assim para permanecer ali sustentada na parede, né? Mas aí veio a chuva forte e a derrubou. Isso mesmo. Né? É a dona aranha, né? Quando ela sobe pela parede. Beleza. Isso mesmo, galerinha. Então, fica atento que na próxima aula vem uma curiosidade muito top para vocês que são cobradas nas provas de vestibulares. Exatamente, então fica atento.